Alô? Não. Bom. Irmãos, primeiramente, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui novamente. Até 2007 eu fui professor aqui no CETEVAP. Tive a oportunidade de estar falando aqui algumas vezes. Depois de lá, me ausentei de São José dos Campos, voltei. E é a primeira vez, realmente, que eu estou tendo a oportunidade de estar aqui falando com a Igreja Cristã Evangélica. Estivemos, alguns dias atrás, falando sobre depressão. E o pastor Waldenberg nos convidou para estarmos aqui agora, não mais falando para os pais de adolescentes, mas para falar para a igreja em geral. Então, nós vamos abordar um assunto falando sobre depressão e suicídio. Hoje, especificamente, vamos falar sobre depressão. Essa parte, a depressão que leva ao suicídio, inclusive entre pastores, nós vamos deixar para a semana que vem, porque o assunto é muito vasto e o tempo é muito curto para nós abordarmos tudo isso. Então, o nosso assunto, depressão e suicídio, irmãos, eu tenho uma dificuldade de ficar parado, que nem uma estátua, no mesmo lugar, então vou tentar não me deslocar muito, tá? Então, nós vamos falar sobre depressão e outros transtornos de humor. Em primeiro lugar, eu gostaria que nós meditássemos nesse versículo que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4. O texto diz: há tempo de ficar triste. Eu pergunto, os irmãos já ficaram tristes alguma vez na vida? Já ficaram desanimados? Já ficaram desesperados? Já pensaram alguma vez até em abandonar a fé? Em algum momento, vocês já passaram por aquela situação de ter a sensação nítida que vocês foram abandonados por todo mundo, inclusive por Deus? Se vocês disserem que já passaram por isso, sinto muito informar para vocês, porque vocês são pessoas normais. Se disseram que nunca passaram por isso, então eu vou dizer, tem gente que já passou por isso e tem gente que mente, ao dizer que nunca passou por isso. Porque todos nós, de vez em quando, passamos por situações desse tipo. Então há tempo de ficar triste e há tempo de se alegrar. Há tempo de chorar e há tempo de dançar. Irmãos, crente pode ter depressão ou não? Bom, eu antigamente ouvia falar que depressão é frescura, que depressão é coisa de quem não tem o que fazer, que depressão é falta de oração, que depressão é falta de ler a Bíblia. E eu ficava pensando então, puxa vida, o profeta Jeremias tinha que se converter. Quer alguém mais depressivo na Bíblia do que o profeta Jeremias? Leiam o livro de Lamentações e vocês estarão lamentando tanto quanto Jeremias. Eu ficava pensando, o profeta Elias, então, não deve ser um crente salvo, porque é um homem altamente depressivo. Aliás, quase todos os profetas bíblicos tinham uma dosagem muito forte de depressão. Tá? Agora, o maior pregador que nós conhecemos dos tempos atuais do Evangelho, Charles Spurgeon, ele falava, a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, porque nela, na mente, há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas, e não mais, mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Charles Spurgeon foi um dos maiores depressivos da história da igreja. Ele podia dizer bem o que era depressão. Claro isso? Então, antes que nós entremos no assunto, deixa eu colocar uma coisa simples para vocês. A palavra depressão vem do latim depressio. Pressio é pressionar, é apertar, é esmagar. Então, depressio é esmagar de tal maneira que a pessoa acaba pondo para fora, tá? Acaba se explodindo, acaba soltando tudo que está dentro, de tal maneira como a pessoa é pressionada. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, quando nós falamos isso, entenda o que é uma psicopatologia.
Bom, vocês ouvem falar isso, palavra patologia e tal. Bom, patós quer dizer doença, psique quer dizer alma. Então, psicopatologia seriam doenças da alma. Então, psicopatologia é o estudo das doenças da alma. O próprio nome diz isso. Ou seja, aquelas doenças que nem sempre têm uma causa aparente. Nós muitas vezes não percebemos, porque eu não tenho uma ferida no corpo, porque eu não tenho uma febre, então eu não tenho uma doença. Hoje em dia, sabe-se que depressão é a chamada doença de estilo de vida. É uma das doenças que mais causam afastamento do serviço, que o INSS mais está preocupado no momento, e o governo fornece uma grande quantidade de medicamentos, fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, seja lá o que for, uma quantidade muito grande de medicamentos. Por quê? Porque depressão está se tornando uma doença altamente incapacitante. E aviso aos navegantes, mais comum entre os crentes do que entre os descrentes. Os crentes são mais depressivos do que os não crentes. E eu já explico por quê daqui a pouco. Ou seja, é uma doença que nem sempre tem uma causa orgânica, embora a depressão possa ter sim uma causa orgânica, ou várias causas orgânicas, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Entendo que quando nós falamos em depressão, eu estou falando que a depressão ela causa sofrimento mental, ela causa sofrimento no intelecto, sofrimento cognitivo, sofrimento emocional, sofrimento social. Irmãos, é difícil conviver com pessoas depressivas. Ela também causa sofrimento espiritual e sofrimento existencial. Eu nunca passei por depressão, eu nunca tive depressão na minha vida. Mas amanhã eu completo 41 anos de casado. Irmãos, e a minha esposa teve um tipo de depressão chamado distimia. Irmãos, eu não sabia o que era isso, eu tive que aprender. E digo para vocês, lidar com uma pessoa com distimia é muito difícil. Eu tenho uma filha, minha filha deveria estar aqui hoje falando com vocês, mas ela passou por uma cirurgia na quinta-feira e ela preferiu não vir. A minha filha mais velha também passou por depressão. Uma moça crente, criada no Evangelho, cresceu, servindo ao Senhor. Passou por uma situação num casamento extremamente desagradável e passou por uma depressão pós-divórcio que só Deus sabe o que ela passou. Irmãos? Então, eu nunca experimentei na pele o que é depressão, mas eu experimentei na pele o que é lidar com duas pessoas extremamente depressivas dentro de casa. Porque é difícil, é muito difícil. Bom, então quando nós falamos em depressão, a própria Organização Mundial da Saúde define depressão como sendo um transtorno mental comum, ou seja, mais frequente do que nós possamos imaginar, caracterizado essencialmente por tristeza, tá? Mas não necessariamente por tristeza, tá? Por perda de interesse, por ausência de prazer, por oscilações entre sentimento de culpa e baixíssima autoestima, além de distúrbios do sono, de falta de apetite, algumas pessoas ao contrário comem demais, sensação de cansaço, desproporcional e total falta de concentração. Ou seja, a mente não consegue fixar em nada, ou ao contrário, a mente fixa somente em algumas coisas específicas e não consegue desviar daquilo. Então, depressão é um problema seríssimo e tem afetado muito a humanidade. Segundo a própria Organização Mundial da Saúde, 90% da população mundial sofre de algum tipo de estresse. No Brasil, diz que o Brasil é privilegiado nesse aspecto. Tá? Estressado no Brasil é só 69%. É claro que o número aumenta após a Copa do Mundo, quando o Brasil leva pau. Mas isso aí é normal, tá claro? Tá? Por outro lado, o que nós temos que entender é o seguinte. Entendam o que é estresse. Deixa eu dar uma ilustração simples para vocês entenderem. Imaginem que vocês não sabem nadar.
e vocês estão na beira de uma piscina bem profunda, com vários metros de profundidade. Se vocês estão fora da piscina, qual é a possibilidade de morrer afogado? Nenhuma. Tá? Não sabe nadar, mas eu estou fora da piscina. Agora imagine que essa piscina tem N degraus. Vocês descem o primeiro degrau, a água cobre o pé de vocês. Mas vocês estão em pé. Qual é a possibilidade de morrer afogado? Nenhuma, praticamente. Descem mais um degrau. A água agora quase chegando no joelho. Bom, ainda vocês vão falar, eu não morro afogado. Mais um degrau, água na coxa. Tá? Bom, nessa altura já começa a preocupar. Mais um degrau, água no quadril. Aí eu pergunto, dá para morrer afogado? Se vocês estiverem em pé, não. Mais um degrau, água no umbigo. Bom, nessa altura, o centro barimétrico do corpo foi atingido. Mais um degrau, água no peito. Nessa altura, para quem não sabe nadar, já é preocupante. Mais um degrau, a água no pescoço. Pessoal que não sabe nadar, ficaria preocupado? Mais um degrau, a água vai cobrir vocês. Das três, uma. Ou vocês dão meia volta e sobem a escada. O grande problema é que muitas vezes não dá para dar meia volta e subir a escada novamente. Aliás, na maior parte das vezes não dá para dar essa meia volta e subir. Ou vocês, pela fé, saem nadando, ou vocês se deixam morrer afogados. Só restou essa opção. Está claro? Bom, a piscina é a vida, não dá para ficar fora. O primeiro degrau em que a água cobre o pé é o estresse. O estresse, ele é útil, ele é necessário, ele é bom, e sem estresse nós não fazemos coisa nenhuma. Nós precisamos de um pouco de estresse na nossa vida. Quem não tem estresse nenhum de nada, precisa de tratamento médico urgente. Porque a pessoa precisa de um pouco de estresse, senão ela é apática. Mas se o estresse for muito forte, ou se o estresse for prolongado, ele deixa de ser bom, passa a ser um estresse nocivo. E o estresse, uma vez que se manifeste, se ele não for tratado, ou ele se encaminha para a ansiedade, ou ele se encaminha para a depressão, são duas coisas opostas, ou o que é pior, ele se encaminha para a ansiedade e depressão ao mesmo tempo. Se ele se encaminhar para a ansiedade, normalmente os homens ficam mais ansiosos do que depressivos. Ou os homens ficam primeiro ansiosos e depois depressivos. As mulheres ficam mais depressivas que ansiosas. Ou as mulheres ficam primeiro depressivas e depois ansiosas, normalmente. Isso é uma regra geral, mas essa regra tem exceções. Está claro? Se a pessoa não tratar nem a depressão, nem a ansiedade, aí a coisa pode piorar. Mas entendam, depressão e ansiedade é a água na coxa. Tá? A depressão e a ansiedade não são ruins. Elas são boas. Elas são necessárias. Elas são um alerta de que alguma coisa está errada. E alguma coisa deve ser feita urgentemente. Porque se não for feita, aí sim, a depressão e a ansiedade passam a ser extremamente negativas. Ou seja, chega lá na altura do meio do corpo, a tendência a partir daí é a depressão caminhar para desenvolver doenças como distimia, ciclotimia, depressão unipolar, síndrome do pânico. Isso o lado da ansiedade especificamente, tá? Do lado da depressão especificamente. E do lado da ansiedade, a pessoa também vai desenvolver vários outros problemas que nós estaremos abordando aqui agora. O grande problema é que as pessoas querem tratar isso com medicamento. Eu tenho depressão, eu vou tomar antidepressivo. E a pessoa toma antidepressivo e se sente bem. Antidepressivo não
cura depressão. Antidepressivo atenua efeitos da depressão, atenua sintomas da depressão. Ah, então se eu tenho ansiedade, eu vou tomar ansiolítico. Legal, a mesma coisa. Ansiolítico não cura a ansiedade. Ansiolítico só serve para atenuar efeitos da ansiedade. O grande problema é que quem toma muito antidepressivo tem uma tendência a se tornar ansioso. E quem toma muito ansiolítico tem uma tendência a se tornar depressivo. E quem tem as duas coisas ao mesmo tempo? Como é que vai resolver? Se essas doenças não forem tratadas, poderão se encaminhar depois para um surto psicótico, uma psicose, uma esquizofrenia, hebefrenia, captatonia, um monte de outras coisas mais que podem acontecer. Está claro? Então entendo, depressão e ansiedade não são frescura, são doenças e doenças graves. Normalmente elas se manifestam somente após o estresse. Então entendo, estresse, ele é útil, ele é necessário, ele é bom, só que se for demais, poderá ser prejudicial. Então se 90% da população mundial tem estresse, ansiedade cai para 33%. Hoje todo mundo vive ansioso. Teoricamente no Brasil só 9% dos brasileiros são ansiosos. Depressão, 4,4% da população mundial. No Brasil, 5,8%. Um detalhe, quanto mais frio é o país, mais depressivo é o povo. Está claro? Quanto mais quente é o país, mais ansioso é o povo. Tá? Agora, o que chama a curiosidade é que entre os evangélicos, a ansiedade e a depressão atinge índice mais ou menos de 22,4% do povo evangélico. Mas por que o povo evangélico está sendo tão afetado por isso? Por vários motivos, eu queria alertar apenas um. Tá? Como qualquer outra pessoa, o evangélico também está sujeito a depressão e ansiedade. Sabe o que agrava no evangélico? É que se ele tiver depressão e ansiedade, ele não pode dizer que tem. Porque se disser, os demais crentes vão falar, é falta de fé, é falta de oração, é falta de buscar a presença de Deus. Aí o evangélico continua com o problema e mais um problema ainda, de não poder dizer que tem problema. Tá? Porque é difícil, irmãos. Vamos ser francos. Evangélico é uma bênção. Mas que o nosso povo às vezes é preconceituoso, é sim. Quer nós gostemos ou não, nós temos que dizer isso. Tá? Bom, continuando. Como eu já disse, o estresse é a porta de entrada da ansiedade e a depressão. Por outro lado, a ansiedade e a depressão são portas de entrada para uma infinidade de outras doenças. Neuroses diversas, transtornos de humor diversos, psicoses. Quando eu falo neurose, a pessoa fica meio ruim, mas a pessoa não perde a noção da realidade, não. Psicose, a pessoa perde a noção da realidade. Começa a ter alucinações, começa a ter delírio, tá? Muitas vezes acaba até em internamento psiquiátrico. Tudo bem até aí? Tá? Bom, resumindo, de acordo com a própria Organização Mundial da Saúde, mais de 322 milhões, isso o censo de 2010, tá? Hoje já se calcula que ultrapassa 350 milhões de pessoas. Tá? Tem algum tipo de depressão. E de 2005 a 2015, o que é mais grave, houve um aumento acentuado de 18,4% no índice de depressão na população mundial. E entre os jovens, observe, jovens deveriam ser pessoas saudáveis. Esse índice é um dobro entre os jovens. Ou seja, os jovens hoje são mais afetados pela depressão do que as pessoas mais velhas. E por quê? Porque hoje em dia nós temos que cobrar do jovem que ele tem que estudar, ele tem que fazer faculdade, tem que fazer mestrado, doutorado, um monte de coisa. É cobrado um excesso de desempenho dele, ele se sente cobrado, muitas vezes se sente incapaz de atender à cobrança. Não, você não trabalha, você vive só para estudar. Esse só para estudar é que mata.
porque na realidade esse só para estudar é exigir demais dele. Nós também temos muito aquele negócio. Normalmente os pais querem que os filhos estudem e decidam por uma profissão que dê dinheiro, não por uma profissão que dê realização pessoal. E os nossos jovens estudam. Qual é a tendência natural dos pais? Se eu sou médico, quero que meu filho seja médico. E de repente meu filho tem tendência para ser mecânico. Não, mas se eu sou médico, filho de médico, mediquinho é. E não é assim. Então, muitas vezes, os jovens, eles se sentem impulsionados a assumir uma coisa que eles não têm inclinação nenhuma. Eu atendo um rapaz na clínica, o pai dele é engenheiro e quer que o rapaz seja engenheiro de qualquer maneira. E ele está fazendo engenharia, vai se formar. Aí eu pergunto, você se sente realizado? Fala, não. O que você gostaria de fazer? Eu gostaria de ser músico. Tá? Você compreende perfeitamente que viver de música como profissional é algo extremamente instável? Ele falou, eu compreendo. Eu sei disso, mas meu pai não compreende. Meu pai me cobra um desempenho que eu não tenho condições de atender. Tá? Bom, conclusão. Uma pessoa que sofre de uma depressão bastante acentuada. Agora, eu gostaria que vocês entendessem. As mulheres são muito mais afetadas por depressão do que os homens. E há uma explicação muito simples. Nós vemos ali, de cada 25 mulheres com depressão, nós temos 10 homens com depressão. Por quê? Porque a mulher tem um ciclo menstrual, coisa que, teoricamente, o homem não tem. Mas não se esqueça que, homens, vocês são casados com mulheres depressivas. E conviver com uma pessoa depressiva, a possibilidade de nós pegarmos depressão por influência não é doença contagiosa, não, tá? É convívio com pessoa depressiva, nós também temos uma tendência a manifestar comportamento depressivo. A maior parte das pessoas depressivas não tem causa genética, não tem causa orgânica. A maior parte das pessoas depressivas, a depressão é funcional. A depressão se pega por aprendizado, por convívio com pessoas depressivas. Bom, e temos que encarar o seguinte, é uma das principais causas de suicídio que nós lidamos na atualidade. Já ouviram falar em depressão unipolar? Pessoas com depressão unipolar não tentam suicídio. Pessoas com depressão unipolar praticam o suicídio, porque quando fazem para dar certo. Vão fazer uma única vez na vida porque vão morrer de fato. Está claro? Outros tipos de depressão não levam necessariamente a pessoa a isso. Mas pessoas com depressão unipolar nós temos que prestar muita atenção, porque é um suicida em potencial. Eu atendo uma moça, hoje ela tem 18 anos de idade. A mãe dela se casou com um rapaz, amava muito o rapaz, um excelente marido, tiveram essa menina, a menina cresceu e o rapaz morreu na Dutra, sofreu um acidente e morreu na Dutra. A mãe começou a sofrer de depressão, perdeu o marido bruscamente, uma filha pequena. Posteriormente, a mãe veio a se casar, já era depressiva, teve uma outra filha, além do fato de já ter uma depressão antes, passou a ter agora também agravado pelo quadro de depressão pós-parto. A filha mais velha, com 7 anos, já estava alfabetizada, já sabia ler e escrever. Um dia a mãe virou para a filha numa crise acentuada de depressão e falou, filha, cuide da sua irmã. Só falou isso. Abriu a sacada do apartamento que morava no 6º andar e se lançou. Bom, essa menina, ela fala, eu não consigo dormir uma única noite sem ter na minha cabeça aquela imagem nítida da minha mãe voando no espaço. A mãe se matou. O depressivo unipolar, ele não tenta suicídio. Ele comete suicídio. Quando ele faz para dar certo. Tá? Esse é assunto que nós vamos falar na semana que vem. Tá? Bom, rapidamente então, irmãos,
No Brasil, nós temos mais de 11 milhões de depressivos, ou seja, 5,8% da população, um crescimento assustador de 40% em 10 anos, uma média de 12 mil casos em 2015, irmãos, principalmente entre jovens. E nós temos que entender que essa é a principal causa de afastamento de trabalho. Por sinal, o Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídio. O Brasil é o único país, tá, tropical, equatorial, com índice tão alto de suicídio. Porque suicídio é característico de lugares, de países frios. Tá? Então, norte da Europa, principalmente, tá? Japão, são lugares com índice muito alto de suicídios. E o Brasil, não sendo um país frio, não sendo um país de clima temperado, frio, é um país de clima equatorial ou tropical e tem um índice muito grande de suicídio. Isso é extremamente negativo para o Brasil. Né? Bom, então, quando nós falamos em depressão, eu gostaria que vocês observassem que depressão, irmãos, tem uma quantidade muito grande de sintomas. Então, eu listei os sintomas, uma pequena pausa. Esse material da apresentação em PowerPoint, eu depois disponibilizo para a igreja. Então, se alguém quiser ter acesso, tá, eu estou fornecendo gratuitamente, não tem nenhum preço embutido não, tá, irmãos? Então, quando nós falamos em sintomas depressivos, eu listei vários sintomas, eu gostaria que vocês observassem que alguns eu grifei. Então, observe ali, alterações afetivas. Por que grifado? Porque toda pessoa com depressão tem alteração afetiva. Então, alteração de humor triste ou deprimido. Pode também ter alterações de autovaloração, ou seja, são pessoas de baixa autoestima, pessoas com uma altíssima autodepreciação, uma pequena pausa, uma explicação. Pessoas depressivas normalmente são pessoas muito inteligentes, que têm um QI médio-alto acima da média. Pessoas com QI médio ou com QI médio-baixo raramente têm depressão. Em outras palavras, o ignorante sofre menos. Está claro? Então, quanto mais alto é o QI da pessoa, mais tendência à depressão a pessoa tem. Sendo uma pessoa de QI tão alto, se a pessoa não consegue um desempenho profissional a contento, se a pessoa não consegue a estabilidade financeira, sabe que é uma pessoa altamente capaz, mas por não conseguir conquistar aquilo que ela tanto queria, ela muitas e muitas vezes entra em crise depressiva. Então, depressão atinge principalmente jovens, depressão atinge homens da faixa dos 35 anos para frente. Nessa altura do campeonato, os homens ou já atingiram sua estabilidade financeira, já estão com a vida em ordem, já estão devidamente organizados, e se não estão, entram em desespero. Estou ficando velho e não consegui minha independência. E a tendência da pessoa é apresentar casos mais acentuados de depressão. E atinge também mulheres já na faixa dos 40 anos de idade, quando vão entrando na menopausa. Normalmente a depressão se manifesta naquele período pré-menopausa, tá? Então, mais ou menos uns 2 anos antes da mulher entrar na menopausa, as crises de depressão tornam-se bastante acentuadas. E pós-menopausa, então, aí a coisa fica pior. Vocês ficaram tão quietos que eu fiquei preocupado. Estou ficando depressivo. Então, entendo. A pessoa tem alterações de autovaloração porque sabe que é uma pessoa competente, não está conquistando aquilo que gostaria, se sente um incompetente. É tão inteligente e não consegue aquilo que é tão básico para tanta gente. Tá? A pessoa também tem alterações cognitivas, alterações do funcionamento da cabeça. Então, pode ter déficit de atenção, ou às vezes, ao contrário, tá? É extremamente concentrada, mas só em coisas específicas. Pode ter déficit de memória, tem aqueles lapsos de memória que a pessoa esquece tudo com facilidade,
diminuição na fala, a pessoa torna-se mais lento para falar, fala lenta e muitas vezes a gente faz uma pergunta e o depressivo tem um delay para responder. Ele não responde imediato, ele vai responder, só que ele demora. Tá? Alterações ideativas, o que vem a ser isso? A pessoa tem dificuldade de afastar da mente certos pensamentos. Ideias pessimistas tomam conta da mente da pessoa e por mais que ela tente, ela não consegue desviar o foco de maneira nenhuma. É um pessimismo em relação a tudo, principalmente com relação ao futuro. Ela não consegue ver probabilidade nenhuma de melhora no futuro. Então é uma pessoa pessimista, é muitas vezes tomada por constante sentimento de arrependimento e culpa, fica ruminando mágoas passadas, antigas, as mais diversas. E uma coisa, pessoas depressivas não sabem lidar com perdas. Todo depressivo teve perda significativa na vida. Ou perdeu um casamento, ou perdeu um ente querido, ou perdeu status, ou mudança de casa, mudança de igreja, mudança de cidade, mudança de serviço, aonde a pessoa se sente perdedora de alguma maneira. Lembrar que a palavra perdão vem do latim perdonare, e a palavra perder vem do latim perdonare. Então, perdoar e perder é a mesma coisa. Tá? Ou seja, a pessoa não sabe lidar com perda, automaticamente não sabe lidar com perdão também. Tem dificuldade de perdoar os outros e o que é pior, dificuldade de perdoar a si mesmo. Então é uma pessoa que a ideia fica fixo e não consegue sair daquilo de maneira nenhuma. Assim, observe que alterações afetivas eu coloquei ali sublinhado. Também pode ter alterações de volição, alterações de vontade. Observe que também está sublinhado. Ou seja, a pessoa sente perda ou falta de interesse e prazer em qualquer coisa que antes achava que lhe dava prazer. Tá? Pode ter alterações comportamentais, permanecer na cama, permanecer no escuro, não querer visitas, desejo de ficar isolado. Eu atendo uma senhora que ela recebe visita em casa, a primeira coisa que ela faz é ir para o quarto, tranca no quarto e vai para a cama. Tá? Evangélica. Ou seja, ela não quer saber de ninguém, não quer saber de visita, não quer saber de coisa nenhuma. Então entendam que isso também é bastante comum. E as chamadas alterações neurovegetativas, o que vem a ser isso? Nós temos determinados comportamentos, chamados comportamentos instintivos, que fazem com que nós permaneçamos vivos, independente de qualquer coisa. Então nós chamamos de comportamentos instintivos, extinguere, aqueles que mantêm a vida. Só que a pessoa começa, nesses comportamentos instintivos, perder o pique. Então é uma perda total de energia, fadiga fácil e constante, anedonia, anedonia é falta de prazer, tá? Hipobulia, desânimo, falta de vontade para tudo quanto é coisa. Insônia, não dorme, ou ao contrário, hipersonia, dorme demais. Tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, alterações de humor, alterações de vontade e alterações neurovegetativas, todo depressivo tem esses três tipos de alterações. Os outros tipos de alterações poderão aparecer ou não. Ficou claro isso? Então, essas que eu coloquei sublinhada, elas sempre existem. As demais, não necessariamente. Então, observe aí também alterações somáticas. Dores diversas, tonturas, mal-estar indefinido, formigamento, paralisia parcial de algum membro do corpo. Quase toda, não estou falando toda, quase toda doença que vocês pensarem que termina em ite, gastrite, dermatite, enterite, hepatite, quase todo ite que vocês pensarem, ite quer dizer inflamação em grego. Então a pessoa está com uma doença física e muitas vezes não adianta tratar essa doença física, porque a doença não é do corpo. A doença é da alma.
a doença é neurológica. Então tem que tratar a causa da doença. A pessoa está com gastrite grave, não estou falando a gastrite por H. pylori, aí tem que combater bactéria mesmo. Estou falando gastrite nervosa. A pessoa tem gastrite, vai no médico, está tão grave, tem que fazer uma cirurgia. Tira o local da gastrite. Resolveu o problema? Claro que não. A doença vai se manifestar em outro lugar qualquer. Ou do estômago ou em algum outro ponto do corpo. Por quê? A gastrite não é a doença. A gastrite é o sintoma da doença. A doença é que tem que ser tratada. E essa é uma doença muito associada a estresse, ansiedade, depressão ou misto dos dois. Irmãos, ficou claro para todo mundo? Alguma pergunta até esse ponto? Posso complicar? Tá? Bom. Alterações psicomotoras, ou seja, a pessoa fica lenta para fazer as coisas, tá? Ou, ao contrário, né? Fica com pouco movimento, ou ao contrário, excesso de movimento. Alterações nos marcadores biológicos, como inversão do sono REM. REM é Rapid Eye Movement, o movimento rápido dos olhos. É aquele tipo de sono que quando a pessoa não está mais em sono profundo, a pessoa está começando a acordar, tá? Então, há uma redução, volume hipocampal. O hipocampo é uma área da cabeça, abaixo do cérebro, que é a área responsável pelas nossas sensações, pela nossa memória emocional, de modo geral. Então, a pessoa, ela se lembra muito bem de coisas do passado, fica remoendo o passado, mas ela praticamente não consegue se lembrar de nada no momento que lhe dê prazer, tá? E as alterações psicóticas. Psicose é quando a pessoa perde a noção da realidade. Começa a ter, primeiro, alucinações. O que vem a ser alucinações? É quando os órgãos do sentido são enganados. Então, a pessoa pode ter alucinação visual, aproximadamente 80%, 86% de tudo que vocês aprendem vem pelos olhos. Então, a pessoa começa a ver coisas que não existem. Ou começa a ter alterações auditivas, ouvir coisas que não existem, alterações táteis, sentir toque que não existe, alteração olfativa, alteração gustativa. Então, tudo isso aí são chamados de alucinações, enganar os órgãos do sentido. Ou a pessoa começa a ter alterações que nós chamamos de delírio, julgamentos completamente equivocados. Eu atendi a um senhor há alguns anos atrás, ele já morreu, tá? E ele tinha uma alteração delirante. Ele era militar, do CTA, né? E ele levantava de manhã na casa dele, saía correndo de casa, às vezes até de cueca, atravessava a rua, ficava do outro lado da rua, escondido atrás de uma árvore. Fazendo o quê? Não, espreitando a casa dele, porque os agentes do FBI, da KGB, da CIA, os agentes inimigos infiltrados estavam espionando a casa dele. Não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Então ele estava em delírio total e completo. Por sinal, até a mulher dele era agente da CIA. Tá? Coitada, não sabia nem mais o que fazer. Tá? E eu falava para ela, ó, aceita um conselho, quando for dormir, entra no seu quarto e fecha a porta, tá? Não durma com ele, não. Porque ele pode ter um surto a qualquer momento. Entenda o seguinte, uma pessoa que esteja num processo delirante pode até cometer um crime. Só que se ela for comprovado que é doente, ela pode ser inimputável, ela pode não ser punida, tá? Mesmo tendo cometido crime. Ao contrário de uma pessoa que tem transtorno de personalidade, que comete crime, mas ela tem consciência do que está fazendo. Então, se cometer, vai para a cadeia, sim. Está claro? Bom, então, continuando. Nós temos que entender que as pessoas que têm depressão, nós falamos, depressão é herança genética. Irmãos, herança genética não é garantia de depressão para ninguém. É certo que a pessoa pode ter uma predisposição genética para depressão. Mas entendo que de cada 100 pessoas que têm predisposição genética, de cada 100,
apenas 14 vão desenvolver depressão. Então, herança genética não é garantia de depressão para ninguém. Ficou claro isso? No entanto, aviso aos navegantes, quando nós encontramos com uma pessoa com depressão, nós já começamos a perguntar, sua mãe tem depressão? Na linhagem da sua mãe, tem depressão? Por quê? Irmãos, normalmente, a depressão, quando tem predisposição genética, é mitocondrial. Para quem não lembra o que é isso, estudou na época do ensino médio sobre os mitocôndrias ou condriomas, são corpúsculos celulares dentro da célula, dentro desses corpúsculos existem genes. E esses genes são transferidos de mãe para filhos, nunca de pai para filhos. Então nós herdamos 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. E herdamos os genes mitocondriais só da mãe. Então, muitas vezes, depressão é muito comum nós encontrarmos na linhagem materna. Tá? Então, em geral, quando nós vemos que alguém é depressivo, nós nos preocupamos muito em analisar a linhagem da mãe dessa pessoa. Então, mãe, avó, bisavó e assim vai. Detalhe, se é mitocondrial, a mãe pode passar isso tanto para filhos como para filhas. Só que isso vai continuar de filha para filhos, homens e mulheres. Então, o homem não transmite gene mitocondrial para os filhos, mas a mulher transmite. Então, nós temos que olhar muito esse aspecto. Tá? Bom, existem doenças que não têm nada a ver com herança genética, embora possa também ter uma predisposição genética, que predispõe a pessoa, por exemplo, à depressão, como doença, o mal de Alzheimer, síndrome de Huntington, mal de Parkinson e várias outras. Não vou mencionar porque o tempo não nos permitiria. Né? Alterações fisiológicas da química cerebral. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês sobre um neurotransmissor chamado serotonina. Se houver uma diminuição do nível de serotonina, com certeza a pessoa vai manifestar depressão. Depressão é falta de serotonina, um neurotransmissor no organismo. E às vezes não é falta de serotonina, a pessoa tem serotonina em quantidade suficiente. O problema é que a própria célula que produz a serotonina captura essa serotonina e impede que ela vá para outras células. Aí a pessoa tem que tomar medicamentos chamados inibidores de recaptação de serotonina. Já teve alguém aqui que tomou sertralina, citalopram ou escitalopram ou coisa assim? São inibidores de recaptação de serotonina. Tá? Ou seja, eles não estão ali para aumentar a serotonina no organismo. Estão ali para impedir que a serotonina produzida seja recapturada pela própria célula produtora. Tá? Bom, fatores hormonais diversos, principalmente problemas de tireoide, podem desencadear depressão, traumas, ferimentos, idade avançada. Então, depois que a pessoa passa de uma certa idade, o que é uma certa idade? Normalmente nós falamos, mulher, chegou na menopausa, comece a se preocupar muito com isso. Homens, em geral lá depois dos 60, a tendência a manifestar depressão vai ficando cada vez mais forte. Tá? Bom, fatores psicológicos. Normalmente a depressão não tem causa orgânica. Pode ter causa orgânica, mas normalmente não tem. Na grande maioria dos casos, a depressão tem causa psicológica ou causa funcional. Exemplo, mães, vocês já amamentaram? Sim ou não? O que é amamentar? É colocar o bico do seio na boca da criança e fazer com que a criança chupe? Bom, isso qualquer pessoa pode fazer. Isso não é amamentar, isso é alimentar a criança. Amamentar é na hora que está com a criança no colo, dando leite para ela, é olhar nos olhos da criança, é acariciar a criança, é apertar, é dar calor, é falar com a criança, é fazer com que a criança crie vínculos com a mãe e fazer também com que a mãe crie vínculos com a criança. Um pai pode pegar o neném no colo, dar uma mamadeira na boca do neném e a mesma coisa.
conversar com o nenê, acariciar, confortar, ele está fazendo o papel de maternagem do mesmo jeito. Pessoas depressivas, em geral, são pessoas que não foram amamentadas. Podem até ter sido alimentadas no peito, mas não foram amamentadas. Ou seja, mulher, quando for amamentar, não é só para colocar o bico do seio na boca da criança, não. Aquele momento é exclusivo da mãe para o filho. É conversar só com a criança, olhar nos olhos da criança, apertar a criança, acariciar a criança, confortar a criança. A criança se torna depressiva, sabe com que idade? Os primeiros sintomas de depressão se manifestam entre o 6º e o 19º mês de vida. Ou seja, muitas crianças já estão sendo criadas para serem depressivas um dia no futuro. Aí, quando fica adolescente, manifesta depressão e a mãe não sei por quê. E muitas vezes nós vamos olhar no passado como que foi a amamentação dessa criança. Teve mãe que alimentou o filho no peito, mas nunca amamentou o filho. Porque amamentar não é só dar o peito, não. Tá? Eu tenho no momento um netinho, tá? Hoje 40 dias de vida, hoje. Minha filha está amamentando. E eu falo para minha filha, esse é o momento seu para com o seu filho. Momento de amamentação não é momento de ficar discutindo com ninguém, não é momento de ficar conversando com quem quer que seja sobre outro assunto. Se possível, não é nem momento de ficar com a cara na televisão. É momento de dedicação exclusiva para a criança. Então nós vemos que muitas vezes faltou relacionamento, faltou vincularidade entre pais e filhos durante a infância. Tá? Eu destaquei aqui do 6º ao 19º mês, mas a maior parte dos casos de depressão, eles começam a entrar na vida da criança entre 2,5 e 6 anos e meio de vida. Quando a criança busca modelos a serem imitados. Se convive com uma mãe depressiva, vai buscar um modelo de mãe, modelo de pai, modelo de homem, modelo de mulher. Se vive com depressivo, vai aprender a copiar modelos depressivos. Então, a maior parte das crianças começam a entrar na depressão por ocasião da segunda infância. Tá? Bom, temos que lembrar de padrões familiares indesejáveis, famílias totalmente disfuncionais, famílias desorganizadas, estímulos ambientais indesejáveis, quando a pessoa vive num ambiente que não é agradável, dificuldades de adaptação, quanto mais estressada é a pessoa, mais dificuldade ela tem de adaptação. Pessoas que são o tempo todo criticadas, menosprezadas, humilhadas o tempo todo. Eu atendo um rapaz crente, sincero, dedicado ao Senhor, e quando ele tinha 7 anos, os pais se separaram. Ele ficou com a mãe, e a mãe o tempo todo, você se parece com seu pai, você é um desgraçado tanto quanto seu pai, você nunca vai dar em nada na vida. Poxa, ele só recebia que tipo de palavra da mãe? O tempo todo sendo comparado ao pai por uma mãe extremamente negativa. Conclusão, hoje ele tem 30 anos de idade. Sabe por que ele me procurou na clínica? Não consegue manter relação sexual com a esposa. É casado, já há um tempão, e a esposa ainda é virgem. Não conseguiram manter relações sexuais. A autoestima dele é baixíssima. É extremamente menosprezado o tempo todo. Tá? Bom, irmãos, tem vários fatores, é que o horário não me permite entrar em muitos detalhes. Falar em horário, pastor Valneberg, que hora que é para encerrar? 11h30? Então já está na hora de encerrar, tá, irmãos? Bom, fatores relacionados ao estilo de vida, então, sedentarismo, má alimentação, um monte de coisas que influenciam tudo negativamente, tá? Fatores socioculturais também interferem de maneira extremamente negativa.
como eu não tenho tempo de entrar em muitos detalhes, irmãos, deixa eu adiantar, tá? Quando nós falamos em tratamento de depressão, muitas pessoas chegam para a gente e falam, eu precisava de um antidepressivo, ou precisava do ansiolítico. Irmãos, muitas vezes, esses medicamentos não surtem efeito nenhum. E mesmo que surtam efeitos, esses medicamentos só atenuam os sintomas. Eles não curam doença. Para a pessoa tratar uma depressão e curar mesmo uma depressão, eu costumo enumerar, antes de começar o tratamento da depressão, antes de começar o tratamento da depressão, coloque na cabeça 5 coisas. Primeira coisa, alimentação. Tá? Isso é extremamente importante. Ninguém sara de depressão se continuar mantendo uma alimentação inadequada. Porque quando a pessoa tem depressão, toda pessoa depressiva tem intestino preso. Tá? Então fica lá vários dias sem ir no banheiro. Irmãos, tratamento depressivo tem que ir no banheiro todos os dias. Se possível, 2 vezes por dia. Melhor ainda se for 3 vezes por dia. Mais do que isso, não. Está claro? Ou seja, primeiro regularizar o intestino. Por quê? Depressão é falta de serotonina. Quem produz serotonina? As terminações nervosas do intestino. Então, só tem um jeito de aumentar a produção de serotonina. Fazer o intestino funcionar adequadamente com a alimentação adequada. Então, já vamos falar sobre alimentação. Além da alimentação, atividade física é extremamente importante. Além da atividade física, relacionamentos sociais. O depressivo não quer saber de relacionamentos sociais. E sem relacionamento social, ninguém sara de depressão. Em quarto lugar, aí eu coloquei ali, evitação ou fuga. O que causa problema em vocês. Se possível, evite. Se não der para evitar, o problema manifestou, fuja. O problema é que quem causa depressão na gente, em geral, é o ambiente familiar onde a gente vive. E como é que eu vou evitar o ambiente familiar se eu estou naquela família? Então, muitas vezes a pessoa vem com depressão procurando a gente e fala, eu quero a família toda. E nós temos que muitas vezes educar a família todinha. A mulher tem depressão, eu quero seu marido, seus filhos, gato, papagaio, cachorro, seja lá o que for que você tiver em casa. Porque o tratamento é para todo mundo, não é para a pessoa depressiva. Porque, irmãos, quando nós temos um depressivo, em geral a família é doente. Não é só o depressivo, não. Então toda a família tem que ser tratada. Então, evitação ou fuga. Temos que lembrar que a pessoa tem que fazer uma mudança radical no seu estilo de vida, alimentação, tomar sol, atividade física, tempo de lazer, aprender até a respirar, coisa que a grande maioria das pessoas não sabem respirar de maneira adequada, fazer exercício de alongamento, de relaxamento, tá? Aí, quando nós falamos em alimentação, observe o que eu coloquei ali. O que a pessoa tem que se alimentar? Alimentos que tenham bastante vitamina B1, B2, B6, B12, então eu fiz uma relação, tá? Então depois vocês olhem se na alimentação de vocês tem tudo isso, tá? Como eu disse, esse material vai ficar disponível para vocês, tá? Irmãos, vocês me dão mais uns minutinhos, eu já encerro já, tá, pastor? Então, irmãos, então eu coloquei ali arroz, cereais, feijão, alho, espinafre, repolho, abóbora, frutas, castanha do Pará. E uma outra coisa extremamente importante. Pessoas depressivas em geral não gostam de comer carne. E tem que comer carne. Ah, eu sou vegetariano. Irmãos. Então, pelo que eu vi, tem muitos carnívoros aqui. Irmãos. Tá? Então, carne magra, fígado, frango, salmão,
leite, mel, tudo coisa que as pessoas têm que fazer. Ou seja, mudar estilo de vida. É mudar. Tá? Quando eu falo mudar estilo de vida, muda a alimentação, é extremamente importante. Entrem com atividade física, entrem com relacionamento social, tá? Evitem situações que podem provocar crises em vocês. E outra coisa, tenham um foco em alguma coisa na vida a fazer, porque em geral o depressivo ele é tão pessimista que já desistiu de qualquer progresso na vida. Então eu incentivo a pessoa, vai fazer um curso, vai fazer uma atividade qualquer, vai trabalhar em algo que te dê prazer, tá? Então, construa relacionamentos fortes, procure ser organizado, organizar o seu tempo, descanse a mente, tá? Procure a ajuda de um profissional, porque o profissional vai saber orientar vocês. Não que precise ser um profissional crente, não precisa ser não, mas eu recomendo um profissional crente, irmãos, porque, desculpem dizer, muitas vezes a pessoa é depressiva pela própria igreja que frequenta. E muitas vezes a gente tem que chegar, analisar a igreja da pessoa e falar, a pessoa procura outra. Eu atendi uma moça que estava internada no hospital psiquiátrico aqui em São José dos Campos, e eu cheguei para aquela moça e falei, olha, eu proíbo a sua família de fazer visita para você. Só não podia proibir a mãe. Mas eu não quero ninguém mais da sua igreja fazendo visita para você. Proibi a visita do pessoal da igreja. Mas a moça teve um progresso. Melhorou, que foi uma bênção. Aí eu conversando com a administradora do hospital, eu falei para ela, eu estou preocupado. Ela falou, eu sei. Por quê? Porque a moça vai receber alta. Ela está boa, vai receber alta. E quando ela receber alta, vai para onde? Para a família dela. E voltando para a família, numa igreja dessas que, vamos dar até vergonha de dizer que é a igreja do Senhor Jesus. Igrejas que mais prejudicam do que ajudam. Irmãos, igreja tem que ser um lugar para ajudar a tratar, não para demonizar a pessoa ao extremo. Bom, conclusão, eu falei que o dia que ela recebesse alta, em 2 semanas ela estava de volta. É incrível. Ela recebeu alta num sábado, passou 1 semana, 2 semanas, eu chego lá na segunda-feira, 15 dias depois, quem está amarrado em cima da cama, no quarto de contenção? A mesma pessoa. Tá? Então, não que para tratar tenha que ser um profissional evangélico, mas o evangélico porque ele tem a vantagem de saber essas nuancezinhas do lado espiritual. Irmãos. Isso é extremamente positivo. Já estou encerrando já, tá? Lembrar do medicamento é extremamente importante. Lembrar que antidepressivos não criam dependência física, mas podem criar dependência psicológica. Tá? E lembrar de uma outra coisa, bom, eu vou pular isso, de uma outra coisa importante. Exercitar a sua fé. Mas isso é difícil porque muitas vezes nós vamos tratar de pessoas depressivas que são crentes, estão dentro da igreja, que oram, que leem a Bíblia. E como é que eu vou falar? Cuide da sua vida espiritual. Eu estou atendendo um cidadão, ele é pastor de uma igreja em São Paulo. Ele não quer ser tratado em São Paulo, ele vem aqui em São José dos Campos e eu atendo periodicamente. Ele é pastor e é uma pessoa altamente depressiva. Tá? Então, vocês vão falar, mas e aí? Então, aprendam. Tá? A fé nos ajuda a ter uma visão de esperança, pelo menos, no futuro. Vocês vão falar, mas o crente não deveria ter depressão, irmãos. E Jeremias? E Ezequiel? E o profeta Elias? E Moisés? Não eram crentes? E eles eram depressivos. Então, o fato de ser crente não é garantia de que vocês não vão ter depressão. Tá? Mas nós temos que vigiar e tomar muito cuidado com relação a isso. Agora, lembre-se sempre alguns versículos da Bíblia. Vamos pedir ao Senhor para nos dê graça. O Salmo 37, verso 4. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará.
E o Salmo 22, tá? Confia os teus caminhos ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Mas muitas vezes, irmãos, o depressivo, o que o depressivo mais precisa muitas vezes é acompanhamento. Porque muitas e muitas vezes nas igrejas nós temos irmãos na fé. Mas nós não temos amigos na fé dentro da igreja, não. Tá? Então, não basta nós termos irmãos na fé e falar que vivemos bem com as pessoas. O importante é que nós tenhamos alguém realmente com quem conviver, alguém que de fato esteja presente conosco. Amém, irmãos? Irmãos, tem muito mais assunto a falar, mas o tempo não nos permite. Tá? Por favor, meus irmãos, olha, acho que o assunto é tão importante, eu tenho certeza que tem pessoas que gostariam até de fazer uma pergunta. Eu sugiro, não sei se os irmãos concordam, a gente, né, se a gente puder explorar um pouquinho, Dr. Gilson, nosso irmão, se alguém quiser fazer alguma questão, acho que vale a pena, irmãos, porque não é todo dia que a gente tem um conteúdo tão bom, tão maravilhoso como a gente está vendo hoje. Afonso? Ah, sim, então vai ficar no site da igreja também. Né? E assim que terminar também, então o vídeo vai estar também lá no site. Né? Alguém gostaria de fazer algum... Pois não, irmão, o Marcos, por favor. Isso. Como nós, como igreja do Senhor, podemos ajudar essas pessoas. Como que nós, como irmãos, podemos ajudar essas pessoas, né? E também, se possível, o senhor conhece alguns livros para nós, para saber um pouco mais desse tema. Tá bom. Irmão, deixa eu só responder a pergunta sobre como ajudar as pessoas com depressão. Nós falaremos alguma coisa sobre isso sim na semana que vem. E com relação a livros, eu posso recomendar alguns livros para vocês, tá? Mas são livros por médicos, psiquiatras, todos cristãos, tá? Só que não são livros vendidos em livraria. Eu posso passar para vocês, vocês entram no site dessas pessoas e compram diretamente com eles, tá? Porque vocês não vão achar muito fácil, não. Agora, se alguém quiser, toda quarta-feira nós temos lá na nossa igreja, Igreja Batista Jardim das Indústrias, um grupo que nós chamamos Crer e Ser, aonde toda quarta-feira nós abordamos um assunto desse tipo. Nessa semana, especificamente quarta-feira, nós vamos falar sobre síndrome de burnout, que é uma doença que afeta muito pastores, por exemplo. Semana passada foi sobre autoestima, baixa autoestima, depressão, ansiedade, assim por diante. Tá? O pastor falou sobre entre os evangélicos há mais depressivos do que entre os não evangélicos. E comentou sobre mais ou menos o controle social que há sobre os evangélicos. Mas não falou sobre a causa, por que é que os evangélicos são mais depressivos. Olha, nós encontramos mais depressivos entre os evangélicos por dois motivos básicos. O primeiro motivo básico eu já mencionei, porque o evangélico que tem depressão, ele muitas vezes não pode falar que tem depressão, porque se falar vai ser taxado logo de mau crente, incrédulo, falta de oração, falta disso, falta daquilo. Conclusão, ele acaba tendo a doença e ainda é um problema maior, mas não é essa a principal causa, não. A principal causa é simples, porque a grande maioria das pessoas que se convertem já tinham um quadro sindrômico de depressão antes de se converter. Então, muitas vezes a pessoa já vem para a igreja porque já era depressivo. No entanto, nós temos que esclarecer que ainda assim há outros fatores a considerar. Existem coisas que nós chamamos de transtornos de personalidade. Transtorno de personalidade não é doença, é um modo da cabeça da pessoa funcionar, é um modo diferente da cabeça da pessoa funcionar, tá? Existem certos transtornos de personalidade aonde a comorbidade é aonde a presença de depressão se faz junto com esse transtorno de personalidade, embora sejam coisas independentes, muitas vezes são associados. Então existem muitos transtornos de personalidades que têm comorbidade depressiva.
Por exemplo, nós temos dentro das igrejas muitos crentes que nós chamamos personalidade sincrética ou personalidade dependente. É aquele tipo de pessoa que não vive a sua própria vida, vive a vida em função de outro. Então a pessoa vem para a igreja, ela na realidade tem que ter alguém em quem se espelhar. Não é errado, porque a própria Bíblia diz: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Mas são pessoas, por exemplo, que tem sempre alguém para se espelhar. Ou se espelha no pastor, ou se espelha em outro irmão qualquer, é o imitador de outro irmão. Isso é bom, tá? O grande problema dessas pessoas que têm personalidade sincrética ou personalidade dependente é porque também são pessoas depressivas. E não é só isso, nós temos igrejas onde a falta de senso é muito grande, onde a quantidade de pessoas de personalidade fanática é enorme. Não estou falando a cristã evangélica porque é uma igreja assentada, é uma igreja biblicamente equilibrada, mas temos igrejas por aí que vocês vão me desculpar, tá? Que de equilíbrio não tem nada. Então nós vemos ali muita gente fanática, muita gente com personalidade histriônica. Para quem não sabe o que é histriônica, é histérica mesmo, tá? Então são pessoas onde a tendência à depressão é muito grande. Então, muitas vezes você pega casos desses daí, você está lidando com pessoas altamente depressivas. Se fosse só depressivas, ainda bem. O problema é que além da depressão tem outras comorbidades também, tá? Olha, quando eu falei que depressão, os antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, antipsicóticos, seja lá o que for, eles são coadjuvantes no tratamento. O que cura a depressão é mudança de estilo de vida. Você tem que mudar a vida da pessoa radicalmente. E essa mudança de estilo de vida é extremamente relativo, porque tem coisa que não dá para mudar, então você tem que se adaptar àquilo. Agora, entenda, existem situações sazonais que podem ser corrigidas. No entanto, é bom que nós falemos claramente. A probabilidade de recidiva um dia no futuro sempre existe. Mas você só pode falar em cura de depressão se a pessoa passar pelo menos 2 anos sem ter surto nenhum. Ou, quando muito, um único surto em 2 anos, ou, no máximo, 2 surtos nesses 2 anos. Aí você pode falar em encaminhamento para a cura, tá? Mas, mesmo assim, nós temos que lembrar, a doença pode não estar manifesta, mas ela pode ser latente. Ela pode se manifestar, tá? Agora, quando, aí a pessoa tem que descobrir um monte de coisa. É que eu pulei uma parte do slide aí, onde eu ia falar sobre mecanismos de enfrentamento. A pessoa tem que criar mecanismos de enfrentamento para saber que quando a doença vai se manifestar, enfrentar de imediato, tá? Para evitar que ela apareça, tá? Irmão, você que está tentando faz tempo. Esse trabalho espiritual, a pessoa pode ajudar a Irmãos, quer nós gostemos ou não, nós temos que entender que existe um mundo espiritual. Um padre jesuíta chamado Talleyrand de Chardin, ele falava, tá? Nós não somos seres materiais que passamos por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência material. Quer nós gostemos ou não, irmãos, existem seres espirituais. Mas a gente nem toma conhecimento, mas eles existem, eles são reais. Então a probabilidade de uma pessoa sofrer possessão demoníaca, sofrer opressão demoníaca ou sofrer influência demoníaca, isso existe. Quer nós gostemos ou não, quer assuste ou não, nós temos que entender que isso existe. Pausa, uma explicação. Muito daquilo que nós pensamos que é opressão demoníaca, nada mais é do que um surto psicótico. E muito daquilo que as pessoas pensam que é surto psicótico é opressão demoníaca mesmo, quando não é uma possessão direta. O crente,
salvo, lavado, remido pelo sangue de Jesus, ele é propriedade do Espírito Santo. O Espírito Santo é ciumento. Ele não aceita dividir propriedade dele com quem quer que seja. Então, o crente salvo, ele jamais fica possesso. Mas o crente, mesmo sendo aquele crente fiel, pode sofrer opressão. O apóstolo Paulo sofreu, Jó sofreu, o crente pode sofrer influência, Pedro sofreu, então nós crentes não estamos isentos disso. Tá? Agora, entendam claramente, tá? A opressão pode predispor a pessoa a um quadro, a uma influência demoníaca, uma influência maligna, tá? Como também a ação demoníaca pode predispor a pessoa, pode não, normalmente predispõe a pessoa a um quadro depressivo. O grande problema nosso é saber diferenciar quem é quem. Na realidade, se a pessoa tem depressão, nós recomendamos para depressivos, busque uma igreja saudável. Tem igrejas que a pessoa vai por aí que ao invés de melhorar, vai piorar. Tá? Busque uma igreja saudável porque ajuda sim. Tá? Agora, eu já atendi pessoas que falam, ó, não sou crente, não quero saber, não vou para a igreja. Então busque uma atividade espiritual qualquer, uma meditação ou pelo menos princípios morais, alguma coisa que você se sinta mais valorado, mais valorizado, tá? Bom, agora, eu vou ser bem franco, eu já recomendo logo a pessoa ir para uma igreja mesmo, tá? Irmãos, 15 minutos, tá bom? Então, vamos preparando as nossas questões para domingo que vem, né? Meu irmão, que o Senhor abençoe, te dê uma semana, assim, gloriosa, né? Vamos fazer a oração e terminar a nossa aula de hoje. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Deus, por esse teu filho que veio aqui nos ajudar hoje. Proteja ele e sua família e cada um de nós durante essa semana, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos.